Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Milisson da Alencar Advocacia. Bom, no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que eu venho recebendo aí desde a aprovação da Lei 7.239, que é a lei que regulamentou o mínimo existencial aqui no Distrito Federal, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta, pessoal. Me perguntaram aqui qual é o limite de comprometimento, tá? Já fiz um vídeo aqui sobre essa dúvida, mas vou explicar para vocês aqui. Pode ser 35% ou 40%. Por quê? Porque lá na Lei 7.239, a lei, na minha opinião, houve um erro aqui, porque ela citou que o limite deve levar em consideração o artigo 116 da Lei Complementar 840/2011 ou o artigo 5º do Decreto Federal 8.690 de 2016. Essa Lei Complementar 840 ela foi alterada pela Lei Complementar 1015 de 2022. A Lei Complementar 840 estabelecia que era 35%, mas ano passado, através dessa Lei Complementar 1015, aumentou o limite de 35% para 40%. Mas a Lei 7.239 estabelece que vai ser ou a Lei Complementar 840 ou o artigo 5º. O artigo 5º do Decreto Federal 8.690 não sofreu nenhuma alteração ainda, e lá consta 35%, tá? Então, ou vai ser 35% ou 40%. Mas acredito eu que a regra vai ser 40%, já que essa lei é do Distrito Federal, por mais que ela colocou um ou outro, mas eu creio que a intenção do legislador seria comprometer no máximo 40%, tá bom? Então, primeira pergunta respondida. A segunda pergunta é a seguinte: a lei se aplica em empréstimos consignados? Sim, ela se aplica em empréstimos consignados, tá? Até porque empréstimo consignado já existe uma lei própria regulamentando o máximo que pode comprometer da renda do servidor público, por exemplo. Tá? Então, existem diversas leis que estabelecem 35% ou 40%, como eu acabei de citar para vocês aqui. Tá? A própria Lei 8.112 também, houve um aumento da margem ali de 35%, depois aumentou para 40% e agora, se eu não me engano, está em 45%. Então, já existe uma lei regulamentando, mas aqui no DF estabelece que tanto empréstimo consignado como empréstimos debitados na conta corrente devem respeitar o máximo de 40%, tá bom? Independente do banco, pessoal. Então, se o banco, de acordo aqui com o artigo 1º, se o banco oferece crédito no Distrito Federal e você fez o empréstimo consignado e você tem empréstimo debitado na conta corrente, então o banco vai ter que respeitar essa lei, tá bom? No Distrito Federal. Então, essa lei se aplica a todos os bancos que fornecem crédito aqui no DF. Por mais que a gente sabe que essa lei ela foi criada mais pensando em relação ao BRB e aos servidores públicos que estão endividados com o BRB, quando a gente lê lá a justificativa do autor da lei para a criação dessa lei, e realmente ele justifica ali que o endividamento é com o BRB, mas o artigo 1º estabelece que essa lei se aplica para todos os bancos aqui no DF, tá bom? Então, se você tem empréstimos consignados, também vai ter que respeitar esse limite. A outra pergunta é o seguinte, pessoal. Os empréstimos consignados já comprometem minha margem. O BRB ainda pode descontar? A princípio, não. Se já está com a margem comprometida em 35% ou 40%, então o banco não poderá realizar novos débitos na conta corrente, tá? Isso com base no artigo 2º, parágrafo 1º. Vou ler para vocês aqui, ó. Quando há empréstimos consignados em folha de descontos e os efetuados diretamente em conta corrente, não pode exceder ao limite de pagamento, a soma entre esses previsto no caput, tá? O caput do artigo 2º é isso que eu acabei de falar para vocês. É o que estabelece que o máximo que os bancos podem descontar do consumidor é 40%, tá? Então, se já está com a margem comprometida, o banco deverá suspender essa cobrança em relação aos débitos na conta corrente, tá? E criar uma forma para renegociar esses contratos e averbar tudo no contra-cheque ou respeitar o limite de 40%. O banco até pode debitar na conta corrente, mas desde que a soma entre o empréstimo consignado e os empréstimos debitados na conta corrente não superem o limite de 40%, tá? Então, pode ter desconto, mas tem que respeitar o limite de 40%, referente aos dois empréstimos consignados e debitados na conta corrente. Mas se já está com a margem comprometida, por exemplo, com outros bancos, o banco, a princípio, vai ter que suspender o desconto, até abrir margem, tá? E essa é a grande questão da dificuldade do banco em cumprir essa lei, porque boa parte dos servidores que estão endividados, eles possuem dívidas com outros bancos.
que já comprometem a sua margem, de 35% a 40%. Daí o banco não sabe como vai proceder. Simplesmente suspende o desconto, que é o que estabelece a lei, tem que suspender o desconto, ou se ele espera abrir ou se ele suspende o desconto e espera abrir a margem para poder renegociar esses contratos, ou qual é outra solução que eles podem fazer para isso aí, tá? Se vão suspender o desconto, se depois vão ingressar com a ação judicial cobrando essas parcelas que foram suspensas, porque não tinha como averbar na folha de pagamento, porque já existem outras parcelas comprometendo o limite de 35% ou 40% desse consumidor. Então, assim, é uma solução que a lei não trouxe, e parece que o banco também não encontrou nenhuma solução para isso, porque até agora o banco tem só suspendido descontos na conta corrente para quem fez o pedido administrativo, principalmente pelo site consumidor.gov.br ou pelo Bacen, tá? Então o banco tem suspendido descontos na conta corrente e ainda está pedindo um prazo ali para ver o que vai fazer para resolver quando as parcelas dos empréstimos consignados com outros bancos já comprometem o limite de 35% ou 40%. Então o banco está vendo uma solução para isso e vai ser difícil para eles, viu? Vamos lá para a próxima pergunta. Já respondi, mas vou falar mais uma vez. A lei se aplica apenas ao BRB? Não, a lei se aplica a todos os bancos. Está no seu artigo 1º da Lei 7.239. Tá? As instituições financeiras que oferecem crédito no Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão do crédito, a fim de que não haja o comprometimento do seu mínimo existencial, que é esse que ele acaba de regulamentar pela Lei 7.239. Então, está respondido. Outra pergunta aqui, pessoal. O banco está pedindo meu último contra-cheque e declaração de imposto de renda para analisar meu pedido de renegociação. Devo apresentar? Bom, várias pessoas enviaram para mim a resposta que o banco apresentou ali no Bacen ou no consumidor.gov.br. E o banco tem dado a resposta padrão a todos os clientes, todos os seus correntistas. Eles estão pedindo a declaração de imposto de renda e o último contra-cheque. Se deve apresentar? Tem que apresentar. O banco quer saber qual é a sua renda para ele poder renegociar ali os contratos. Então, o banco vem pedindo essa documentação e pedindo um prazo também para poder analisar ali a capacidade de pagamento do consumidor para poder ver como vai renegociar esses contratos. E o banco está pedindo mais um prazo, ali, se eu não me engano, de 5 dias, tá? Para analisar aquela documentação e ver o que vai fazer. Se vai renegociar ou não os contratos ou se simplesmente vai suspender os descontos na conta corrente até eu abrir margem ou ingressar com a ação judicial cobrando aquelas parcelas que foram suspensas por não haver margem na folha de pagamento, tá bom? Tem essa possibilidade também. Então, você tem que entregar a documentação para o banco, analisar a sua situação financeira e tentar ali criar uma renegociação dos seus contratos, beleza? Pessoal, e o banco tem pedido isso principalmente para quem fez o pedido pelo site, tá? Reitero para vocês. Vocês podem até ir no banco, entregar a documentação lá pessoalmente, exigir para ele dar um recebido no seu requerimento e tal, mas o melhor caminho é pelos sites consumidor.gov e Bacen, porque eles são obrigados a dar uma resposta para vocês no prazo máximo de 10 dias. Quando você entrega um documento lá para o seu gerente, o banco não tem prazo nenhum, nada, e você não consegue controlar quando o banco vai responder. Você não sabe se o banco respondeu ou se vai responder, você não sabe se o seu gerente deu andamento àquele requerimento, você não sabe de nada, tá? Mas quando você faz o pedido pela via administrativa por esses sites, consumidor e o site do Bacen, o banco vai ter que dar uma resposta por escrito no prazo de 10 dias, tá? Então, reitero, faça os pedidos por esses sites, tá bom? Que a tendência é você ter uma resposta mais dentro desse prazo aí que o banco tem para responder a qualquer requerimento lá. Próxima pergunta, pessoal. Como saber se a lei se aplica ao meu caso? Bom, é muito simples. O básico é, tem desconto na conta corrente? A lei se aplica. Tá? Por que eu digo isso? Porque o banco ele só começa a te oferecer empréstimo na conta corrente quando você não tem mais margem no contra-cheque. Tá? Então, o banco ele não vai te oferecer nenhum empréstimo na conta corrente se você tiver margem no contra-cheque. Então, se você tem desconto na conta corrente, com certeza aí você já está com a margem comprometida, tá bom? Mas, caso você tenha dúvida, basta você ver no seu contra-cheque. No seu contra-cheque vai estar escrito se você está com a margem zerada ou não, tá? Se lá tiver com a margem zerada, então quer dizer que você já está com a sua margem comprometida de 35% ou 40%. Então, você pode pedir aí a renegociação dos seus contratos com base na Lei
7.239 em razão de haver débitos na sua conta corrente, beleza? Outra pergunta aqui, pessoal. Tem notícias de algum caso que o banco tenha renegociado os contratos com base na nova lei? Não. Até agora o banco vem pedindo prazo. Prazo de 5 dias, vem pedindo a documentação para vocês, a declaração de imposto de renda e os contra-cheques, para poder analisar. Uma renegociação com base na lei, não vi nenhuma. Eu estou vendo o banco renegociando os contratos em 10 anos, tá? Mesmo depois da lei. O banco oferecendo propostas de renegociação das dívidas em 10 anos, tá? Mas com débitos na conta corrente. Não tem nada a ver com o que estabelece na Lei 7.239. O banco continua ali renegociando os contratos com prazo ali de 10 anos ou até 20 anos, com juros novamente, como se ali não existisse, tá? Os casos que o banco realmente respondeu para renegociar os contratos foi nesse sentido. Mas de acordo com a lei, até agora não. Onde compromete ali 40%, nada disso. Manter os consignados e debitar na conta corrente ali qualquer percentual, tá? De acordo com o entendimento deles lá. Com base na lei, não tem seguido. Até agora não vi. Outra pergunta, o gerente não aceitou receber meu requerimento, tá? Pelo jeito aqui a pessoa foi até a agência entregar o requerimento. É o que eu venho falando para vocês. Faça o requerimento pelo site. Lá é o melhor caminho. Faça pelo Bacen, faça pelo consumidor.gov.br, que lá é o melhor caminho. Lá o banco é obrigado a te dar uma resposta. Quando você entrega a documentação para o seu gerente, ele pode pegar aquela documentação, colocar na gaveta dele e acabou. Você não tem nenhum tipo de controle, tá bom? Então faça pelo site, que é o melhor caminho. Outra pergunta, posso solicitar a multa de R$30.000 por não ter cumprido a lei? Não, pessoal, essa multa quem vai pedir não é vocês. Essa multa tem um órgão de fiscalização. Está lá no artigo 5º, parágrafo único da Lei 7.239. Diz o seguinte, os valores arrecadados com as multas serão revestidos em favor do Fundo de Amparo e Defesa do Consumidor do DF. Tá? Então, essa multa não é em favor do cliente, daquele correntista, em sim do Fundo de Amparo e Defesa do Consumidor do Distrito Federal. Beleza? Então, a multa vai ser devida. Se o banco não está cumprindo a lei, a multa será devida, mas não será revestida em favor do cliente. Beleza? Então, você pode ali informar no requerimento que se o banco não cumprir, existe uma multa, que o banco vai ter que pagar, mas essa multa não vai ser revestida a vocês. E o banco sabe da multa também, então o banco tem pleno conhecimento. Mas você não faça um pedido nesses termos, pedindo aplicação de multa, pedindo a aplicação da multa, o banco sabe que se não for cumprido, o Bacen, o próprio PROCON ou o consumidor.gov.br ele pode aplicar ali uma multa contra o banco. Por isso que é interessante que você faça o requerimento através desses sites. Porque na hora que for observado que o banco não está cumprindo a lei, os órgãos de fiscalização irão aplicar as multas em desfavor do banco, que não cumpriu a lei 7.239. Outra pergunta. O banco é obrigado a cumprir a lei? Sim, o banco é obrigado a cumprir a lei. Se não cumprir, aí você tem que procurar a justiça, tá? Então, é obrigado. Você não precisaria nem fazer um requerimento administrativo. Nada. Se já existe a lei, o banco tem conhecimento da lei, o banco deveria fazer isso aqui de forma voluntária. Suspender o desconto, renegociar os contratos, fazer isso tudo por conta própria. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Você vai ter que realmente realizar o requerimento administrativo e se não resolver através do requerimento administrativo, você vai ter que procurar a justiça, tá bom? Ou se nem quer fazer o requerimento administrativo, procurar a justiça pedindo a aplicação da lei. Mas é ideal que antes de ingressar com a ação na justiça, faça o requerimento administrativo, tá? Repito, pelos sites consumidor.gov e pelo Bacen. Outra pergunta aqui, pessoal. O banco pode realizar descontos na conta corrente? Já respondi isso aqui. Se já existem empréstimos consignados que comprometem sua margem, o banco não pode realizar descontos na conta corrente. O banco vai ter que suspender provisoriamente esses descontos na conta corrente, a seu pedido, né? E renegociar seus contratos com base na lei, tá? Que não ultrapasse o limite ali de 40%. O banco não aceitou meu requerimento. Me parece aqui que indeferiu o pedido desse consumidor. O que deve fazer agora? Bom, se você fez o requerimento administrativo pelo site consumidor ou pelo Bacen e o banco respondeu que não vai cumprir, que não tem como cumprir, que a lei é inconstitucional, trouxer qualquer delegação informando que não irá cumprir o seu pedido, daí agora é só a justiça, não tem o que fazer. Se o banco se negou a cumprir o seu pedido de suspender o desconto e de renegociar os contratos com base na lei 7.239, você terá que procurar um advogado ou a Defensoria Pública para ingressar com a ação na Justiça e pedir ali a aplicação da lei 7.239. Outra pergunta aqui, pessoal.
Nesse caso aqui, parece que o banco vem pedindo prazos para esse cliente aqui. E ele questiona se deve procurar a justiça ou esperar um pouco mais. Bom, aí fica a seu critério, tá? Se você sentir que o banco não vai cumprir a lei, você vai ter que procurar a justiça, tá? Porque realmente ficar só aguardando é muito complicado, tá? Muito complicado e é muito complicado, pessoal, porque realmente essa lei, a gente não sabe quanto tempo essa lei estará em vigor, tá? Então, o ideal é que, se você sentir que o banco está ganhando tempo contigo, talvez seja o caso de procurar a justiça, não ficar esperando. Porque se essa lei for revogada mesmo depois, se essa lei for declarada inconstitucional, se o banco ingressar com a ação e conseguir eliminar para suspender essa lei, então não tem mais o que fazer, tá? Não vai ter como voltar mais atrás. E isso não será a primeira vez que pode acontecer, pessoal. Nesses últimos 12 anos, que a gente vem trabalhando com ações contra bancos e tal, volta e meia vem uma lei, vem um entendimento ali que favorece o consumidor, que dura ali poucos meses, tá? Teve, por exemplo, a súmula 603. A súmula 603 do STJ, ela, se não me engano, ela foi publicada em 2018, acho que em março de 2018, e essa súmula do STJ dizia que não poderia ter débitos na conta corrente, igual está acontecendo agora, tá? Então, o STJ entendeu lá em março de 2018 que não poderia ter descontos na conta corrente, de forma nenhuma. Então, tinha empréstimo, você pedia a suspensão do desconto, o banco era obrigado a suspender o desconto, tá? Ponto final. Súmula 603. Mas essa súmula ela foi revogada depois de 6 meses, tá? Porque pressão de banco, né? Acabou cancelando essa súmula. Então, para quem conseguiu, ou pela via administrativa, a suspensão de descontos, ou pela via judicial, conseguiu uma sentença suspendendo os descontos, não tinha mais como o banco voltar atrás. Por mais que a súmula 6 meses depois foi revogada ou foi cancelada. Então, o banco foi obrigado a cumprir aquela sentença lá que julgou procedente o pedido para cancelar o desconto na conta corrente, tá? Então, é muito complicado. Se você acha interessante esperar um pouco mais, dá mais um voto de confiança ao seu banco e espera mais alguns dias. Mas se você vê que está passando 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada tem resolvido, é ideal você procurar a justiça, porque essa lei, infelizmente, pode ser que ela não dure muito tempo, tá? Então, você ficar pensando demais, ficar aguardando demais, quando você decidir, pode ser que a lei não exista mais. Daí você não vai poder pedir a renegociação dos seus contratos ou a suspensão dos descontos com base na lei, beleza? Ah, não perguntou aqui, não tenho como pagar um advogado. Como faço? Se você não tem condições de pagar um advogado, você pode procurar a Defensoria Pública, tá bom, pessoal? Como ficam os processos por superendividamento? Ou seja, quem ingressou com a ação lá atrás, o que vai acontecer agora? A lei vai se aplicar? Sim, a lei vai se aplicar. A Lei 7.239, ela se aplica aos processos aí por superendividamento. Então, o juiz, quando ele for julgar seu processo, ele vai ter que criar um plano de pagamento respeitando ali esse limite de 40% com base na Lei 7.239, tá? Provavelmente vai ter um certo conflito aí de leis, né? Porque tem um decreto 11.150 que estabeleceu que o mínimo existencial é R$ 303. E tem essa lei aqui no DF que fala que o mínimo existencial é 60% da renda, tá? Então vai ter esse conflito. Quem está do lado do consumidor vai pedir a aplicação da Lei 7.239. Quem está do lado do banco vai pedir a aplicação da lei, vai pedir a aplicação do decreto 11.150 de 2022. Então, vai depender de que lado você vai estar. Eu entendo que tem que aplicar a lei 7.239, beleza? Até porque o decreto 11.150 ele é inconstitucional. Apesar que não houve julgamento, mas a tendência é julgar inconstitucional esse decreto 11.150. Essa pergunta aqui eu recebi demais, pessoal. Eu peço a suspensão e a renegociação dos descontos. Bom, eu até deixei o modelo para vocês e vou deixar outro modelo aqui. É interessante que vocês peçam a suspensão provisória e a renegociação dos seus contratos, beleza? Lembrando que quando você pede a suspensão dos descontos, provisória ou não, o banco ele pode negativar seu nome no SPC Serasa, o banco pode protestar a dívida, o banco pode processar cobrando essa dívida, tá bom? Por mais que seja uma suspensão provisória ou não, ou definitiva, o banco tem esse direito, porque você não está pagando as parcelas, tá? Por isso que é interessante que você peça a suspensão provisória e a renegociação dos contratos com base na Lei 7.239, de 2023, beleza? E também a suspensão da SPC Serasa. E vamos ver qual vai ser o entendimento do banco. Se ele vai suspender e renegociar e suspender a SPC Serasa, ou se simplesmente ele só vai suspender os descontos
e vai ali tentar renegociar os contratos. A gente não sabe ainda qual vai ser a posição dos bancos, porque até agora os bancos não estão cumprindo a lei. Os bancos só estão ali suspendendo provisoriamente os descontos, mas não estão ainda renegociando os contratos com base na lei, tá? Então, por segurança, você faça o pedido suspensão provisória e renegociação do contrato e também a suspensão do SPC Serasa, porque você está fazendo um pedido para renegociar seus contratos e o banco vem demorando a cumprir a lei. Então, já que a demora é por culpa do banco, então você pede aí que seja suspenso também o SPC Serasa. O banco vai deferir? Não sabemos, mas pelo menos se o banco suspender o desconto na conta corrente e a seu pedido e não renegociar seu contrato e logo depois ingressar com a ação judicial cobrando essa dívida de vocês, vocês vão ter um argumento, então vocês terão um argumento para mostrar para o juiz, olha, eu pedi a suspensão, a renegociação e a suspensão da SPC Serasa. O banco não cumpriu o meu pedido, ele não cumpriu a lei. Então não tem por que o banco ingressar com a ação judicial contra a gente, porque eu estou pedindo a renegociação do contrato e o banco não está cumprindo a lei. Tá? Então você vai ter um argumento, você vai ter uma carta, um requerimento que você fez, principalmente através do consumidor.gov ou pelo Bacen. Já é um argumento, tá bom? É inicial. E outra coisa, pessoal, por mais que o banco suspendeu o desconto na conta corrente, e você vê que já passou alguns dias, alguns meses, e o banco não fez nada para renegociar seus contratos, não fiquem esperando, porque o banco vai processar vocês, tá? Eu estou passando informação aqui depois de 15 dias que a lei foi aprovada, então pode ser que ao longo do tempo muita coisa mude, mas se você vê que o banco suspendeu o desconto, passou 15 dias da suspensão, passou um mês, passou 2 meses e o banco não renegociou seus contratos, não fiquem esperando, procurem a justiça. Você tem que ingressar com a ação, seja para a criação de um plano de pagamento com base na lei do superendividamento, ou você pode ingressar com a ação pedindo ali a renegociação dos seus contratos com base na lei 7.239. Então, você vai ter duas possibilidades. Você pode tanto pedir a renegociação dos seus contratos com base nessa lei aqui do DF, que é a lei 7.239, ou você pode pedir também a criação de um plano de pagamento com base na lei do superendividamento. Vocês têm duas opções aí que vocês podem resolver através da justiça. Não fiquem ali aguardando, o banco suspendeu, estou confortável, não tem desconto nenhum, posso ficar tranquilo. Não fiquem tranquilo, porque o banco com certeza vai ingressar com ação judicial contra você, cobrando essas parcelas que foram suspensas. Tá? Então, ingressa com a ação, pedindo a renegociação ou pedindo a criação de um plano de pagamento com base na lei do superendividamento, beleza? Depois eu pretendo fazer um vídeo explicando a diferença entre a ação da renegociação dos contratos com base nessa lei 7.239 e a outra ação judicial com base na lei 14.181/2021, que é a lei do superendividamento, beleza? Mas vai ficar para outro vídeo aí. Olha só, eu tenho um processo por danos morais contra o banco. Já ganhei na segunda instância, só estou aguardando o pagamento, mas o banco cortou tudo de mim. Isso é padrão, pessoal. Você está processando o banco não vai abrir crédito para você, não vai abrir nenhum tipo de limite, nada. Você está processando o banco. Então, o banco, naturalmente, ele vai cancelar todos os seus créditos. Não vai conseguir fazer empréstimo, não vai conseguir fazer... Você não vai ter cheque especial, pode ser que tenha cartão de crédito, pode ser que tenha nada. O banco vai fechar as portas para vocês. Vocês estão processando o banco, tá? Então, não espere que o banco vai continuar, mesmo depois de estar processando o banco vai continuar ali sendo seu amigo. Esquece o banco, tá bom? Aí ele continua aqui, tenho 2 empréstimos no extrato e no cheque especial que somando com o valor do contra-cheque passam 60%. Eu posso fazer o pedido do Banco Central? Sim, pode fazer o pedido, porque como você mesmo disse, você está com desconto comprometendo ali 60% e o máximo tem que ser 40%. Eu faço pela via Banco Central? Sim, você pode fazer pelo Banco Central, que é o Bacen, ou pelo consumidor.gov.br. Eu posso pedir também a suspensão dos descontos? Se já ultrapassou seu limite, como você disse, você pode pedir a suspensão, mas sugiro que você peça a suspensão e renegociação dos contratos, porque daí o banco tem que dar uma resposta para você quanto à renegociação. Você só pedir a suspensão dos descontos, como eu disse, o banco vai poder te processar e também negativar seu nome no SPC Serasa. Então é isso, pessoal. Respondi aqui 18 perguntas que eu recebi aqui nos comentários, no WhatsApp, no Instagram também. Se você não me segue lá no Instagram, é @AlencarAdvocacia. Então você pode seguir a gente lá, que lá eu tenho postado alguns vídeos também, feito alguns stories, algumas enquetes lá. Pode mandar mensagem pra gente lá no nosso direct. Continuar mandando mensagem aqui nos comentários, que eu estou respondendo todo mundo. E agora é isso. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, se os bancos vão cumprir essa lei ou não.
E se o banco já começar a negar seus pedidos, tem o que fazer. É procurar a justiça, tá? Negou, procura a justiça. Repito, infelizmente, como já aconteceu outras vezes, a tendência é que essa lei não dure por muito tempo, tá? Então, procurem a justiça e peçam ali a aplicação dessa lei. Porque se a lei for revogada, se a lei for julgada inconstitucional, quem fez acordo, quem renegociou o contrato, ou se já saiu uma sentença julgando procedente e trânsito em julgado, o banco não pode voltar atrás, porque já acabou o processo, por exemplo. Ou já foi feita a renegociação, já foi feito um novo contrato, então o banco não pode voltar mais atrás. Então acabou. Finalizou o trânsito em julgado, o banco é obrigado a cumprir aquela renegociação que foi feita. Então, quanto mais tempo vocês vão demorando para tomar alguma atitude, a tendência vai ser que talvez essa lei seja julgada inconstitucional e daí você não consiga fazer mais nada. Então, vocês estão aqui numa janela de oportunidade, tá? Isso já aconteceu algumas vezes em tempos passados e muita gente aproveitou. Quem não aproveitou, depois procurou justiça ou procurou resolver pela administrativa, não conseguiu, tá? Igual lá atrás vocês também tiveram a opção, para quem é servidor aqui de EDF, tiveram a opção de trocar de banco. Quem trocou lá atrás, trocou. Quem ficou pensando muito, achou que não precisava, não troca mais, beleza? Então, assim, essas janelas de oportunidade já ocorreram algumas vezes ao longo dos anos. Então, vocês aproveitem, o momento é agora. Não fiquem esperando o banco aí te apresentar uma solução. Se não apresentar, você realmente tem que procurar a justiça, porque talvez o banco aí, até pela situação, o banco me parece que não está encontrando uma solução para resolver a situação de quem está superendividado, principalmente para aquelas pessoas que já têm empréstimos com outros bancos. E fora que, mesmo que o empréstimo seja apenas com o banco também não está conseguindo ali enquadrar tudo no contra-cheque, tudo nos seus 40%. Se o fizer, para poder se adequar à lei ali, vai aumentar tanto o prazo que pode ser que não consiga fazer redução proporcional dos juros em razão da renegociação do contrato, como estabelece ali o artigo 3º, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. O artigo 3º. Então, assim, o banco não está sabendo como vai fazer esses cálculos, porque daí pode ser que a conta não esteja fechando, tá? E daí, por isso que eles estão pedindo prazo, pedindo documentação para tentar renegociar. Mas o fato é, não resolveu, procurar a justiça. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Se o banco não cumprir, procura a justiça. Não adianta você ficar batendo boca do seu gerente ou fazer várias reclamações através do Bacen ou do consumidor, que já foi dada a resposta. E se foi indeferido, se foi negado, é procurar a justiça. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida que tiver, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês também. Tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.